Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, sou numerólogo e nesse vídeo de hoje vou falar sobre o tema do aborto de um ponto de vista espiritualista, de um ponto de vista da astrologia, porque tenho trabalhado muito tempo já nesses últimos anos e atendido muitos clientes com a astrologia e venho trazer para vocês algumas histórias, algumas lições, alguns ensinamentos acerca desse tema que talvez seja um dos temas mais complexos de serem abordados. O objetivo desse vídeo não é convencer ninguém do fato de fazer ou não fazer um aborto, não é isso. Eu quero trazer para vocês uma visão talvez um pouquinho diferente da visão da que as pessoas estão acostumadas. Então, o objetivo é contribuir com uma visão mais esotérica, mais espiritualista, uma visão astrológica acerca desse tema, que é importante, mas que, como eu falei, é muito complexo, muito profundo e, claro, muito polêmico. Se no final desse vídeo você gostar desse vídeo, por gentileza, deixe seu like. Também deixe seus comentários aqui no final. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Então, eu tenho atendido muitos clientes nesses últimos anos e tenho ouvido inúmeras histórias, por exemplo, de clientes que lembram do primeiro mês de gestação, do segundo mês, do terceiro mês, do quarto mês, ou seja, como pode um ser humano lembrar dos primeiros meses de gestação? Como pode isso? Quero contribuir justamente com uma visão espiritualista dentro desse vídeo. Tenho atendido então clientes que lembram, por exemplo, da tentativa da mãe de realizar um aborto no primeiro mês de gestação, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Tenho atendido clientes que lembram de situações instáveis, morte de parentes durante a sua gestação, ou seja, já ouvi muitas histórias em relação a esse tema, ao tema da gestação, e cada vez que eu converso com os clientes e ouço essas histórias e analiso a minha própria também vida interior e analiso essas lembranças que eu também, essas sensações que eu trago da gestação, mas eu me dou conta de que o ser humano não nasce quando ele sai da barriga da mãe. O ser humano nasce lá no primeiro mês de gestação, porém não é em termos físicos que eu estou me referindo. Como falei, esse vídeo é uma visão astrológica, uma visão espiritualista acerca do tema, para considerar que o ser humano não nasce quando ele sai da barriga da mãe. Quando eu falo de nascimento, e nós estamos acostumados ao nascimento físico, isso para nós é muito comum e muito natural. Porém, de um ponto de vista espiritualista e de um ponto de vista astrológico, nós nascemos 9 meses antes do nascimento físico. E é justamente nesse período dos 9 meses, nos quais ainda nós não nascemos fisicamente, vamos dizer assim, nós estamos ainda em uma formação física, aí já são registradas todas as experiências que nós temos na barriga da mãe. Então, por exemplo, já ouvi histórias de tentativas de aborto por parte da mãe, já ouvi histórias de tentativa de aborto por parte do médico da família e a mãe não queria fazer o aborto. Porém, a pessoa nasce, cresce, chega à fase adulta e ainda recorda dessa experiência. Ainda carrega dentro de si um sentimento de morte, uma sensação de perseguição, uma sensação de morte. Por que isso? Porque justamente o nosso processo psicológico ele já é formado desde o início da gestação. Por isso que trago para vocês essa visão mais espiritualista e astrológica acerca do tema, para contribuir um pouquinho mais com a discussão ao redor deste assunto que é muito, muito, muito complexo. Então, como eu já falei, já conversei com vários clientes que vivem com essas, entre aspas, perturbações psicológicas. Por quê? Porque tem a recordação dessa tentativa do aborto lá no início da gestação. Então, portanto, não quer dizer que somente os acontecimentos nos últimos meses da gestação é que a criança pode registrar. Não. A formação da consciência ou o despertar da consciência acontece desde o primeiro mês. A consciência já está presente na gestação desde o primeiro mês. Agora, a formação física, ela é lenta. A manifestação energética também, a manifestação emocional e mental também. Porém, a presença da consciência ela está desde o início. De um ponto de vista espiritual, nós não nascemos nem morremos, nós simplesmente aparecemos para a vida, ou seja, a consciência ora está se manifestando num corpo, ora sai de um corpo. Ora se manifesta num corpo de um homem ou de uma mulher, ora sai do corpo e volta para essa dimensão que nós estamos acostumados a chamar de dimensão celeste, espiritual, essa expressão, esse plano, digamos assim, invisível e inteligível, né, de um ponto de vista filosófico e espiritual.
Então, dessa forma, nós não somos esse corpo, nós não somos essas nossas atuais emoções, nós não somos esses atuais pensamentos. Seríamos, de um ponto de vista espiritualista, uma consciência que aparece para a vida e, digamos, desaparece. E nesse processo de voltar de um plano celeste, de um plano inteligível e voltar para um plano físico, nessa, entre aspas, descida, há toda uma influência que começa desde o primeiro mês de gestação. É como se encarnássemos, vamos dizer assim, de um ponto de vista da consciência, vínhamos então nos manifestando ali nos primeiros meses de gestação a nível mental, emocional, energético e por último num nível físico, o feto em formação. E quando desencarnarmos, o processo seria ao contrário, ou seja, o primeiro veículo, a primeira ferramenta, o primeiro veículo de expressão que começa a se deteriorar e perder a forma é o nosso corpo físico. Depois os aspectos energéticos eles vão se dissipando. Por último, os aspectos emocionais e mentais e a nossa consciência, então, volta para a sua morada, volta para esse plano inteligível, esse plano celeste, que os egípcios chamam, por exemplo, de Amenti, os índios de Svarga, enfim, os cristãos vão chamar de céu, mas, claro, de um ponto de vista espiritualista, seria um céu temporal. Um céu onde nós fazemos a assimilação da experiência que tivemos aqui num corpo e depois voltamos, né, para uma nova experiência, seja num corpo de homem, de mulher, um corpo com uma cor branca, uma cor negra, uma cor amarela, isso não importa, né? O que importa é o que a consciência vai, digamos, experienciando, né, nessa descida num corpo, numa personalidade. Então, de um ponto de vista da teoria da reencarnação, de um ponto de vista espiritualista, que eu considero muito na astrologia, esse ponto de vista espiritualista e da teoria da reencarnação, a vida ela seria una e que nós aparecemos e desaparecemos, né? E nesse processo, então, a morte e a vida, aquilo que nós chamamos de morte e vida, de um ponto de vista espiritualista, essas coisas seriam ilusórias, ou seja, a consciência ela aparece e desaparece. E como eu falei, seria um processo ali de descida nesses planos e depois que a gente desencarna, então a gente vai, digamos, voltando de novo para essa dimensão de onde nós viemos e que seria uma dimensão também não atemporal e eterna, mas seria uma dimensão talvez um pouquinho mais real, porque seria uma dimensão espiritual. Então agora, digamos que nós estamos homens, nós estamos mulheres, nós estamos numa personalidade, mas nós somos outra coisa. Somos uma unidade consciencial, somos um espírito, somos uma mônada, enfim, as tradições antigas diferem, né, nessas nomenclaturas. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nesse processo de descida para a matéria, já há a formação da nossa personalidade, principalmente dos processos emocionais e mentais. E nós viemos com essa necessidade de experiência que começa já na gestação. Quanto mais eu converso com os clientes, mais eu tenho percebido que esse período da gestação é muito importante. Tudo que a mãe sente, vivencia, tudo que a mãe fala, tudo que a mãe faz, tudo isso vai sendo registrado também pelo processo psicológico do feto. E quando a gente nasce, nós trazemos essa bagagem também. É claro que isso não acontece de forma aleatória, cada um de nós vai ter uma necessidade de experiência. Tem pessoas com gestações tranquilas, com muito amor, com muita fé, com muita espiritualidade, com muita religiosidade. Porém, tem pessoas que vão ter uma necessidade de uma experiência de gestação mais intensa, mais profunda, e como eu falei, já conversei com clientes que lembram da tentativa da mãe de tentar fazer o aborto e a criança depois então ela nasce, se desenvolve e recorda dessa sensação. E fica como uma espécie de perturbação psicológica, como já falei. A pessoa tem a sensação de que sempre está sendo perseguida, tem a sensação de que ela vai ser morta a qualquer momento. Por quê? Porque houve essa experiência um pouco mais traumática na gestação. Também, por exemplo, de mães que tiveram uma perda de um familiar durante a gestação. Claro, tiveram toda uma instabilidade emocional e a criança ali na gestação acabou sentindo também toda essa sensação que a mãe tinha durante esse período dos 9 meses.
Então, por que eu trago essas informações? Porque quero contribuir de uma certa forma e na minha medida com esse tema, né, do aborto. Ou seja, como falei no início, a ideia não é convencer ninguém do fato de fazer ou não fazer. A ideia simplesmente é trazer aqui algumas visões espiritualistas, uma visão um pouco mais astrológica do tema, porque quanto mais eu converso com os clientes, mais eu percebo, né, da importância que tem esse período, que é o período da gestação. Inclusive, em civilizações antigas, havia todo um cuidado em relação a esse tema, onde a mulher tinha que passar e vivenciar em ambientes mais harmônicos, mais belos, mais estéticos, longe de problemas mundanos, e inclusive, em algumas civilizações, os sacerdotes e sacerdotisas que usavam a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, inclusive indicavam para a sociedade momentos astrológicos propícios para que as pessoas, os casais, né, pudessem fazer filhos, porque havia um momento propício para engravidar e, consequentemente, claro, um momento propício para as crianças nascerem. E, inclusive, há em lápides de civilizações antigas 3 datas, ou seja, a data do nascimento, vamos dizer assim, o nascimento espiritual, né, os 9 meses antes do nascimento físico, a data do nascimento físico da criança e a data da morte física da pessoa. O que a gente percebe aí? A gente percebe que a nossa sociedade hoje está um pouco mais materialista, ou seja, ela considera muito mais a morte física como algo muito importante e, claro, o desencarne, a morte física, como ali um registro do final da personalidade. Porém, hoje nós não valorizamos esse nascimento, vamos dizer assim, da consciência. Essa volta da consciência de um plano espiritual para a formação ali de um novo feto que vai durar os seus 9 meses. Então, o objetivo desse vídeo não é gerar polêmica, não é, né, como falei, não é convencer ninguém do fato de fazer ou não fazer. O objetivo não é isso. É simplesmente passar para vocês essa experiência que tive, né, com os meus clientes, as conversas, e a cada dia, né, que eu converso com novos clientes, vou percebendo que sim, sem dúvida, a gente já está registrando tudo desde os primeiros dias de gestação. Mas não é o feto físico que está assimilando, é a consciência. E quando falo de consciência, claro, não estou falando aqui de um ponto de vista de uma ciência materialista. Estou falando de um ponto de vista espiritualista. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Se quiser deixar os seus comentários aqui, responderei na medida do possível e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.